pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou falando com vocês diretamente de Ribeirão Preto, da terceira edição do Fórum Agro de RH, promovido pela ABRH São Paulo. Estou aqui com a Jaciane Rizioli. A Jaciane é diretora de RH do Grupo Savenhago, é também diretora regional da BRH para o Noroeste Paulista. Seja bem-vinda, Muito Jaciane. obrigada, Muito prazer. Milena. Prazer é todo Que meu. honra ter você aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho de RH estratégico? Bora lá. Bora lá. Está tendo, então, um movimento crescente e contínuo de transição do RH tradicional para o RH estratégico. Não só pela sua atuação dentro do Savenhago, mas também como diretora regional, né, da BRH aqui na região do Noroeste Paulista. Como que você tem observado esse movimento de transição? E o que de fato é um RH estratégico? Então, vou tentar, né, sobre aqui o meu prisma, minha visão, minhas crenças. Sim. E a forma com que eu acredito, né, que os profissionais de RH devem se posicionar. Para começar, o RH estratégico, eu acho que ele já deixou de ser uma opção dentro das companhias há muito tempo, né? Mas ele deixou de ser opção, mas infelizmente em muitos casos ele ainda não é uma realidade. Então a gente vive esse paradoxo, né, da necessidade de a gente evoluir enquanto recursos humanos dentro das companhias e a falta às vezes de senso de urgência do quanto isso é importante dentro das companhias, tá? Eu acho que isso não foi priorizado, talvez na velocidade necessária, no país todo. Acho que grandes empresas fazem esses movimentos, até porque vem de fora, mas eu acho que as nossas empresas ainda brasileiras têm um pouco mais de dificuldade de fazer de ter esse entendimento e fazer as mudanças. Então, o que, na minha visão, é um RH estratégico? É um RH que olha para o negócio, e não só para o próprio umbigo, né? Não adianta fazer RH só para RH, você precisa fazer RH para a empresa inteira. E eu acredito que muitas das funções que são direcionadas para os times de RH, muitas vezes elas não são do RH, elas são do líder. Então, é um repasse, às vezes, ali de trabalho, de responsabilidades que precisam ser revisadas. Acho que os papéis e responsabilidades do RH e da liderança precisam ser revisados dentro das empresas, para que aí, sim, nós possamos implementar um RH mais estratégico. Agora, por que você... Bom, primeiro, né? Quais são os maiores desafios que os RHs enfrentam para essa transição, né? E por que você acha que a gente está avançando, mas a passos lentos? Eu acho que tem alguns fatores e um deles eu acho que é a falta de posicionamento estratégico do próprio RH. O RH precisa conhecer mais de negócio. O RH precisa falar mais de resultado. E por que não fala? E por que não avança? Eu acho que não fala porque alguns não conhecem. Eu acho que a gente ainda... eu vejo que alguns RHs ficam presos muito nos papéis de RH estrutural. Mas será porque isso está dentro da sua zona de conforto? Provavelmente. Porque é um papo diferente, é uma conversa diferente. Então, nós conhecemos de RH, eu digo que eu e meu time, nós somos produteiros. Nós desenvolvemos produtos e soluções para resolver problemas da empresa. E aí, quando você se posiciona dessa maneira, você precisa entender quais são os problemas da empresa. E para entender os problemas da empresa, você precisa entender de número. Precisa entender da empresa. Precisa entender da empresa, precisa entender de número, precisa entender de dado. Você precisa ter dados para tomar decisão. Você tem que ter BIs eficientes, você tem que conseguir ler esses BIs, você tem que conseguir ler todos os dados de RH e conseguir correlacionar isso com o negócio. Você precisa conseguir mostrar... Eu acho que as áreas de recursos humanos, elas têm um gap em conseguir mostrar o grau de relevância da área dentro do business.
Entendi, e eu concordo. Agora, você acha que isso é por conta da falta de habilidade em interpretar, ler dados, ou é pela falta de acesso à alta liderança? Porque essa é uma dor que a gente ouve bastante por aqui. Sabe como é que se acessa a alta liderança? Falando a língua Falando dele. ali. Usando dados. Falando a língua dele, falando a língua do negócio. Eu acho que não adianta querer terceirizar esse tema, porque é um tema que está incomodando os times de RH, não os times de liderança. Se o CEO estivesse incomodado, ele estaria fazendo alguma coisa para mudar. Sim. Se o RH está incomodado, então o que o RH está fazendo para mudar? Porque, assim, quando eu estou incomodada, eu tenho que me movimentar. Por que eu quero ficar na zona de conforto? Porque isso vai gerar atrito. No início, as pessoas não vão entender por que o RH está se metendo aqui. Então, assim, a gente precisa mudar posicionamento, mostrar que nós entendemos de negócio, que a gente entende de número e que os nossos produtos e soluções, elas existem para que tenhamos todos um resultado Sem melhor dúvida. na última Sem linha. dúvida. E garantir crescimento sustentável. Obviamente. Porque, olha só, se a gente parar para pensar, eu acho que os RHs nunca foram tão acionados e tão valorizados como depois da pandemia, Sim, sem dúvida. Sem dúvida. né? E o que eu penso que a gente precisa fazer é não perder essa onda. E nós temos que ter velocidade de mudança. Então não adianta. Por que o RH não é a área que mais traciona a inovação? O RH deveria estar tracionando a inovação, na minha visão, dentro das empresas. Também, Na na área de minha TI. também. Não é sobre TI. Tecnologia tem um monte. O que a gente precisa trabalhar é mudança de comportamento e mindset. Sim. Porque a inovação só acontece quando o seu mindset ele está Sim. aberto para a inovação. E assim, né? No imaginário humano, inovação é tecnologia. E não é. E não é. Não né? é, não é. Você sabe que eu tive o prazer de trabalhar numa empresa onde a gente tracionou toda a transformação digital da empresa. Sabe qual é a área o maior ponto de dor? Cultura. Então vamos falar de cultura. Como que cultura é um papo doido? Começa também, não tem fim, né? Não tem fim, por isso que eu falei, deixa eu ver o que eu vou perguntar, porque senão a gente vai ficar aqui, vai terminar o evento e a gente vai continuar. Vamos ficar sozinhas as duas aqui. As duas aqui falando de cultura. Mas vamos lá, cultura há quem diz que cultura é missão, visão e valores. Há quem diz que cultura são crenças. Enfim, né? Mas seja lá o que for, se é só missão, visão, valores, ou se são só as crenças, porque na verdade é um conjunto de tudo isso, né? E mais um pouco, né? Como que o RH estratégico e não operacional, né? Ele cuida da cultura, né? Na sua pauta estratégica como ativo, né? Como que ele olha para essa cultura, né, e consegue ativar os seus interlocutores dentro da companhia, os seus diversos parceiros estratégicos, para ajudar a desdobrar e a manter viva essa cultura? Bom, eu trabalho cultura da seguinte forma. Eu vou compartilhar um pouco aqui com quem vai nos ouvir. Eu acredito que cultura, para você trabalhar a cultura, você tem que trabalhar 3 pilares essenciais. Você tem que trabalhar rituais e símbolos, Óbvio. sistemas e processos, exemplos da liderança. Por exemplo, quando a gente montou o planejamento estratégico de recursos humanos do Grupo Savenhago, há 3 anos atrás, quando eu cheguei, todo o planejamento estratégico foi feito e pensado em cima destes pilares. Como eu vou fazer para traduzir isso que eu acabei de te dizer em práticas de gestão? O que a gente fez lá? A gente entendeu o negócio, a gente ouviu as pessoas, a gente entendeu a estratégia do futuro, o que eu quero em 3 anos, 5 anos, 10 anos, o que essa empresa quer, por que quer, quem que está aqui, por que essas pessoas que estão aqui, qual é o perfil dessa empresa e o que já existe aqui de valores que são essenciais na manutenção da cultura que eles querem continuar tendo. Porque, assim,
Para começar, para trabalhar a cultura, você precisa fazer um diagnóstico de cultura, né? Sem dúvida. Então porque nem sempre a cultura que você acha que você tem é a que você tem. E nem sempre a cultura que você gostaria de ter é aquela que você também vai ter. Então a gente precisa entender qual é a cultura que eu quero enquanto alta liderança da empresa, qual é a cultura percebida que eu tenho, e aí a gente entende qual é esse gap e onde quer Sim, chegar. que daí é a cultura intencional. Exatamente. Então tem que cuidar disso. E eu sempre faço esse exercício e recomendo para as pessoas. Olhem para os rituais e símbolos, sistemas e processos e exemplos da liderança. Os três precisam ser coerentes e convergentes e consistentes entre si. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou lá e digo assim: nossa, a minha empresa é super inovadora, disruptiva, nós somos super modernos, nossa cabeça está no futuro e blá, 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 blá. Eu quero que cada um seja o que quiser ser, quero aqui os mais criativos, os caras mais geniais, quero liberdade, quero isso, quero aquilo, eu quero tudo isso. Aí o cara chega para trabalhar comigo no primeiro dia, ele vai usar o uniforme e vai bater ponto. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, eu só estou dizendo que não combina com aquilo que você está dizendo que você quer. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Agora, eu quero ter uma empresa que eu tenho um volume muito grande de funcionários, que eu preciso cuidar da segurança, que eu preciso ter uma uniformidade, uma disciplina e que eu estou atendendo cliente. E que quando a pessoa entrar dentro da loja, ele tem que saber que aquela loja de supermercado é a minha loja de supermercado. Aí eu vou deixar cada um ir do jeito que quer. Eu não consigo fazer isso. Mas Josiane, mas você vai colocar uniforme para as pessoas? Vou colocar uniforme. Mas por que as pessoas são livres para usar a roupa que quiser? Tá, mas não dá. Porque o negócio, o business não permite, não é isso que o cliente quer. Então a gente também tem que entender por que essa empresa existe, qual é o problema que essa empresa resolve, qual é o público que nós atendemos e se aquilo que a gente quer fazer enquanto cultura faz sentido para o negócio. Perfeito, perfeito, perfeito. E precisa fazer sentido. Precisa, porque quando faz sentido, quando é coerente, normalmente a resistência é mais baixa. É mais baixa, com certeza. Entende? Com certeza. O problema é que às vezes a gente quer implementar algumas frentes assim que são bem vistas ou bem faladas no mercado ou modernas ou tá na moda, né? E aí não cabe na tua empresa, não faz sentido para o teu negócio. Eu já vi muita gente fazendo isso. E você sabe que eu tenho não é crítica, mas eu tenho um olhar muito atento a essas questões, principalmente quando eu vejo esses relatórios de tendências disso para 2026, tendências daquilo para 2000, enfim, gente, vamos olhar a nossa cultura, vamos olhar para o nosso negócio, o que cabe aqui, o que não cabe. Adianta eu querer implementar o programa B se o A mal foi feito? Não adianta. É porque a gente tem que respeitar o timing das empresas. Perfeito, o timing do negócio. Sim, eu adoro tendências, eu tenho uma vibe assim, super futurista de inovação, eu amo, mas eu tenho a compreensão do que cabe e do que não cabe. É lógico. E daí você vai se preparar para você poder chegar lá. Exatamente. Né? E tá tudo bem. Exatamente. Você só vai num outro timing, mas você vai chegar. Exatamente. Porque tem a intenção de chegar. Agora, como que o Savanhago trabalha? Vocês têm diferentes lojas, eu não sei quantos colaboradores vocês têm hoje? 14 mil. 14 mil, vocês estão em quantas lojas? Nós temos já 77 lojas. 77 lojas em 22 cidades. Como que você garante a unicidade dessa cultura? Bom, vamos lá. Eu garanto que a gente continua trabalhando a cultura. Eu garanto que a gente nunca vai parar de trabalhar a cultura. E que ela vai continuar existindo e que ela vai permear a empresa e que a gente está cuidando dela. Mas eu não tenho como garantir que 100% do time vai se comportar do jeito que a gente gostaria. Mas eles vão se comportar e trazer para o cliente, trazer para o negócio. Está todo mundo mais ou menos na mesma direção. É um ou outro ali que vai divergir, mas a cultura ela é tão forte, que eu costumo dizer que a cultura, Milena, é igual o cheiro. Você chega num lugar, você sente um cheiro que você não sabe explicar muito bem. Então você chega num lugar, você chega numa loja de Savanhago, e o trabalho que a gente faz é esse. Ela entrou numa loja de Ribeirão Preto, entrou numa loja de Campinas, ele tem que saber que é Savanhago.
E esse é o nosso grande desafio. Então, a gente tem rituais e símbolos para a rede Sim. inteira, que são iguais, que fortalecem E a cultura. instrumentos para monitorar isso. Exato. Eu tenho sistemas e processos iguais, e aí o grande desafio, exemplos da liderança. Que é o principal, porque é o walk the talk. Exatamente. Não adianta, o funcionário percebe, Sente. Se não for real, cara, ele não Sente. vai comprar. Eu costumo dizer que as pessoas, elas poderão ali se encantar e ouvir e querer fazer tudo que você está falando. Mas no dia de aplicar mesmo, de botar a mão na massa, ela vai fazer o que você está fazendo. E vai mesmo. Né? Então, assim, o discurso convence, o exemplo arrasta. Isso é verdadeiro. É verdadeiro. Porque na hora de eu fazer alguma coisa, eu vou fazer o que eu estou vendo todo mundo fazendo. Eu não vou fazer aquilo que eu aprendi no treinamento de onboarding, que me disseram que eu já esqueci metade do que foi dito. Eu vou copiar modelos. Então, por isso que rituais e símbolos, sistemas e processos, exemplos da liderança, frequência, consistência mantém a cultura viva. Perfeito. Né? Então, esse é o nosso grande desafio. Já 100% das pessoas, nunca vai estar 100%. Nunca vai estar em nenhuma empresa. Mas daí trata, né? Exato. E outra, a cultura, ela é como um guarda-reio também, sabe? Para a empresa. Ela é o balizador, ela te segura. Você não capota para fora ali do muro, você fica aqui. E a cultura também, ela diz, sem você precisar falar, o que é ou não é tolerável dentro de uma empresa. Então, as pessoas já sabem qual é o grau de tolerância pela sua cultura. Eu gosto de dar o exemplo da Igreja Católica. Independente de religião, estou olhando a Igreja Católica como uma empresa, como instituição, tá? Como instituição. Então, assim, Milena, se você entrar numa igreja católica aqui de Ribeirão Preto, se você entrar numa igreja católica de São Paulo, do Nordeste, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, alguém vai precisar chegar para você e falar: Milena, você entrou numa igreja católica, ou você sozinha consegue chegar a essa conclusão? Eu consigo chegar a essa conclusão. Sabe por quê? Porque há milhares de anos esses caras estão trabalhando com muita eficiência, rituais e símbolos, sistemas e processos, e exemplo da liderança. Exatamente. Quando você olha para um padre, você sabe que ele é um padre em qualquer lugar que ele esteja. Quando você entra na igreja católica, você sabe. E você olha os rituais e símbolos da igreja católica, não tem dúvida. Então, as empresas deveriam imitar esse método porque funciona. Porque funciona. Quantos mil anos tem? Exatamente. Isso? No mínimo, aí, não sei, 2, 3 mil anos que existe a igreja católica, não sei. Mas, assim, são anos e anos, no mundo inteiro, quantas gerações, e a cultura continua existindo. Ela é tão forte, essa cultura tão forte, que ela não depende de mais ninguém. Não, e daí quando a gente olha para as empresas, né, quando a cultura ela é muito forte, pode vir a crise que for, ela sai ainda mais fortalecida dessa crise, principalmente se for alguma crise voltada à reputação. Não tenho dúvida nenhuma, Então a cultura é um ativo importantíssimo nas empresas, e quem cuida da cultura são as pessoas de recursos humanos, sim, e a alta liderança da empresa. Vem destas cabeças, o exemplo vem destas pessoas, os métodos e padrões de trabalho têm que sair do RH, nós somos os técnicos a respeito desse processo, nós temos a obrigação de ensinar isso para a liderança, mas a gente constrói isso juntos, e isso não é assunto de RH, isso é tema de negócio. Exatamente, é tema de negócio. Estratégia. Exatamente. Precisa. E assim, mas vou cuidar da cultura, é a estratégia. Tem que ser a estratégia da empresa. Eu costumo falar que cultura é sobre quem entra, quem fica e sobre quem sai. Concordo 100%. A cultura expurga. Ela expurga e ela também atrai. É isso. Né? Você olha para uma empresa e fala: é minha cara, eu quero trabalhar lá. Não tem isso? Mas com certeza. Você pode falar, você chega na casa de uma pessoa, você já sabe qual é a cultura daquela família. Você sabe mesmo, é isso. Você já sabe mais ou menos o perfil daquela pessoa, só pela casa dela. E você fala: essa pessoa tem a ver comigo, ou não tem nada a ver comigo. Ou não tem a ver comigo. Não vou ser amiga. É do micro para o macro. E você vê como está crescendo o movimento de
no recrutamento e seleção de assessment de match cultural, né? Com Antes a certeza. gente não via isso, né? Com certeza, porque assim, ó, se a pessoa já tem uma predisposição e uma similaridade de valores com a empresa, A isso chance já de dar certo é muito maravilhoso. grande da pessoa permanecer, né, na empresa. Por exemplo, a gente investe muito em formação e desenvolvimento. Quando você olha o GPTW do Grupo Savenhago, uma das questões mais bem avaliadas e é a questão que mais cresce ano após ano é a questão de desenvolvimento. Olha isso. Então, as pessoas que entram no Savenhago já são profissionais que, naturalmente, eles veem a questão do desenvolvimento como um fator importante para a carreira deles. E já faz parte da cultura. Já está culturado. Já. Tanto que a gente lançou a Universidade Corporativa, ela fez 1 ano em setembro. Eu vou te contar, assim, eu já trabalhei em grandes empresas, trabalho com esse tema há muitos anos, eu trabalhei no HSBC, o HSBC já tinha isso há muito tempo, mas eu nunca vi um engajamento igual eu tenho visto agora do Savenhago. É impressionante como a operação do Savenhago valoriza isso e faz os treinamentos, usam a Unisave, dão dicas, dão feedbacks, é muito ativo, eu nunca vi um negócio desse. Você vê que coisa. É muito legal. É muito legal. E o quanto esse tipo de comportamento, daí olhando para o colaborador, ele é viral, porque ele leva isso para dentro da casa dele, sabe? Não tenha dúvida. Empresas, as empresas, eu sempre falo sobre isso, as empresas têm um papel social gigantesco. A gente chega, hoje foi falado aqui no evento, né, sobre as empresas que chegam em cidades menores, você muda o modus operandi da cidade. Muda. Eu trabalhei numa indústria que ficava numa cidade pequena. A cidade vivia em função daquela empresa. E eu não estou falando só da mão de obra, não. Olha, é tudo. É tudo. Sabe quando eu cheguei, a matriz do Savenhago fica, a sede é numa cidade que se chama Sertãozinho. 40 quilômetros daqui, mais ou menos. Nem dá uns 25 daqui onde a gente está agora. Daqui. Dá 20 minutinhos para chegar lá. Eu faz 3 anos que eu moro em Ribeirão Preto, eu morava em São Paulo. Quando eu cheguei, uma das coisas que eu percebi é o orgulho que o sertanesino, que é o cidadão que nasceu em Sertãozinho, tem do Savenhago. É um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi uma cidade inteira ter tanto orgulho de uma marca você vê, que né? nasceu lá, que tá lá, eles conhecem tudo e virou uma potência. Eles têm um orgulho, menina. É uma coisa linda de ver. E aí a gente vê que Ribeirão tá igual e a gente vê isso se espalhando. É a cultura. É a cultura. É a cultura, sem dúvida alguma. E é o cliente... É o cliente falando. Para propaganda. É a maior prova social que você tem. Exato. Não tem uma prova social, um experimento social. A melhor prova social que você tem é essa, né? É. E olha só o que você acabou de dizer, né? O Grupo Savenhago conseguiu construir uma rede de embaixadores que não se limitou ao muro. Não. Ela expandiu. Cara, que empresa que não quer isso? É muito forte. Sabe que hoje aqui no nosso evento, né, que foi maravilhoso, né, uma bênção aqui que a gente viveu hoje, esse evento foi muito legal e várias pessoas vieram conversar comigo, me abordar para me conhecer pessoalmente e muitas disseram o seguinte: eu sou cliente do Savenhago, tá? Eles já chegavam... Tem orgulho de falar. Sim, eu sou cliente do Savenhago. Falei, ai, que bom, que maravilha. Não tem outro na minha vida, só tem o Savenhago. Eu vou lá no Savenhago, porque na minha cidade não tem Savenhago. Então a gente vai ter que ver isso aí. Jace, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua carreira, parabéns Obrigada. pelo trabalho que você desenvolve no Grupo Savenhago, na BRH. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu. Obrigada, Milena. Imagina.